Olá, sexto ano! Bem-vindos à nossa videoaula sobre o prazo de validade, sobre o vencimento dos alimentos, cosméticos e medicamentos. Eu peço para que vocês coloquem lá na página 49 para que vocês possam me acompanhar. E a gente vai fazer a leitura aqui, eu quero que vocês reflitam um pouquinho a respeito comigo, vou trazer mais algumas informações que eu acho que são bem interessantes. E aí vocês poderão responder as questões desta página. Vamos lá! Por que alimentos, cosméticos e medicamentos estragam? Você pega um creme para passar no corpo e repara que o prazo de validade já era. Abra a panela do feijão que ficou fora da geladeira e sente um cheiro estranho. Tira o pão de forma de dentro do pacote e vê umas manchas verdes. Agora me diz, você tem coragem de usar esse creme, comer esse feijão ou fazer uma torrada com esse pão? Nem ouse! Ingerir ou fazer o uso de produtos estragados ou com o prazo de validade vencido pode ser muito prejudicial à saúde. Dizer que o produto está estragado ou vencido significa dizer que ele sofreu transformações que levaram à perda de suas funções, propriedades ou qualidades iniciais, o que pode ser perigoso. Cuidado, hein, gente? Nunca tirem aquele pedacinho de bolor lá do queijo e comam como se não houvesse nada ali, tá? A química e a biologia nos ajudam a compreender por que isso acontece. Vejamos. Quando os cremes, assim como outros cosméticos e também medicamentos são fabricados, os especialistas fazem estudos para indicar na embalagem por quanto tempo está garantida a ação que é esperada e desejada daquele produto. Produtos desse tipo, quando vencidos, não só perdem a ação esperada, como apresentam outras mudanças indesejadas. Nos alimentos, pode ocorrer a produção de toxinas prejudiciais à saúde. Nos colírios e em outros medicamentos, podem surgir colônias de micro-organismos. Os batons podem alterar o sabor e os cremes o seu aroma. Mudanças como estas são pistas que nos alertam para manter o olho vivo no prazo de validade. Bom, pessoal, a professora fez a brincadeirinha do queijo ali, mas é verdade, tá bom? Algumas pessoas identificam alterações em alguns produtos, principalmente em alimentos, e pensam, não tem problema, eu acho que o cheiro tá diferente, mas eu acho que não tá estragado, dá para comer ainda hoje. E aí, gente, às vezes aquela atitude ali, que a princípio não vai trazer nenhum tipo de risco, acaba trazendo sérias consequências para a saúde, porque em algumas circunstâncias esses micro-organismos podem produzir toxinas que vão prejudicar a saúde. Aí eu trouxe outros exemplos para vocês aqui também, com relação aos medicamentos. Então vamos lá. Olha só. Quando submetido ao calor ou frio excessivo, à luz direta do sol ou à luz artificial e umidade, o medicamento pode alterar as suas propriedades, fazendo com que eles mudem fisicamente e percam a potência e até mesmo comprometam a vida, porque a doença não ficará controlada. Então aqui, essas informações aqui é com relação aos medicamentos, tá, pessoal? Algumas pessoas, às vezes assim por questão financeira, né, verificam aquele medicamento ali que acabam comprando, muitas vezes um medicamento para uma doença controlada e pensam assim, mas é pouquinha diferença que tá dando aqui, venceu faz poucos dias, eu acho que dá para estar usando ainda, tá? É ainda mais grave, gente, do que um alimento vencido, porque o alimento vencido pode ser que tenha micro-organismos, pode ser que tenha algum tipo de toxina. Já os medicamentos, principalmente aqueles controlados, perdem a sua eficácia. E aí essas doenças sérias, como por exemplo a diabetes, por exemplo, sem estar controlada, pode ser fatal. Vejam só. As fitas para testes de glicemia, ou seja, de açúcar, para diabéticos, com a umidade pode gerar a leitura de resultados falsos ou errados. Aí o que acontece?
Ai, deixa eu ver aqui o resultado. Ah, veja só, não deu muita alteração, eu acho que tá tranquilo, eu posso comer isso aqui, posso comer aquele lá, posso descuidar um pouquinho. E aí, gente, às vezes tá errado para menos, né? Então não pode. Olha, outra situação aqui gravíssima. Anticoncepcionais, que são aquelas pílulas que algumas mulheres tomam para evitar uma gestação, ou seja, para que haja planejamento familiar, né? Para que não venha uma gestação indesejada. Então, as mulheres adultas, né, que desejam constituir aí uma família, geralmente utilizam esses comprimidos. E aí o que, que acontece? Quando expostos a altas temperaturas por tempo prolongado, podem não ter o efeito desejado, ou seja, a mulher pode vir a engravidar por conta disso, tá? Então vejam, gente, que quando, né, você utiliza um produto assim, você corre sério risco de saúde e até mesmo de vida, né? Então não dá para arriscar. Então olha só, considerando o calor, né, de algumas épocas do ano, fica um pouco difícil conseguir manter a temperatura dos medicamentos. Então sempre observar onde eles estão acondicionados. Estão no lugar onde fica exposto à luz solar. E existem alguns medicamentos, como por exemplo o colírio, pessoal, que precisa deixar refrigerado. Se você deixar fora da geladeira, ele vai esquentar e pode desenvolver ali colônias, né, de micro-organismos, de bactérias que podem trazer consequências sérias, como até mesmo a cegueira, né? Então, não dá para descuidar disso. E aí tá falando aqui também, ó, se for viajar, por exemplo, né, tome cuidado com a forma que você vai estar transportando esse medicamento, porque às vezes ele precisa ficar refrigerado, né? E se você colocar ele num lugar onde não vai ter, não vai conseguir refrigerar, esse medicamento ele vai vir a estragar. Tá? Então são algumas observações importantes aí com relação aos medicamentos. E aí com relação aos alimentos, né? Olha só que interessante. O alimento que já venceu, né, está fora do prazo de validade, pode produzir micotoxinas, que são toxinas que variam de acordo com a espécie dos fungos, tá? O correto é jogar o alimento no lixo. Por quê, pessoal? Aquela parte escura que vocês conseguem ver, e depois eu vou fotografar ali na lupa eletrônica para que vocês vejam mais ampliado, porque é bem legal. É só a parte reprodutiva do fungo, é por ali que ele solta os esporos e aquele bolor vai aumentando de tamanho. Mas todo fungo, de verdade, ele fica dentro do alimento. Então, se você retirar aquele pedacinho do queijo que eu falei lá no começo do vídeo, não vai modificar o resultado, que é um queijo estragado. Então, o correto é realmente jogar no lixo, tá? Ao ingerir um alimento com bolor, você pode ter como sintomas aí diarreia, alergias respiratórias sérias, intoxicação alimentar, tá? E consequências muito graves. Então, não se deve consumir alimentos que têm prazo de validade alterado ou o aspecto, né, que justifique ali de repente uma reação química ou desenvolvimento de colônias de organismos. Pessoal, outra coisa importante também, quando a gente vai ao supermercado, é necessário estar olhando sempre a data de validade dos alimentos. Por quê? É comum que em supermercados não seja feita a reposição. E aí aqueles alimentos ficam ali às vezes muito tempo, tão estragados, e você acha que por estar vindo do supermercado ainda pode estar consumindo. E na verdade é muito comum, principalmente pão de forma, queijo, frios, tá? Deles já estarem estragados. E não deveria acontecer. É extremamente errado isso que eu vou falar, tá? E vocês vão ficar assustadíssimos com o que eu vou dizer. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que trabalharam dentro do supermercado que, né, diziam ali que as pessoas responsáveis solicitavam que as etiquetas de validade fossem substituídas. Às vezes era colada uma nova etiqueta ali em cima, tá? Daquela outra etiqueta, para dizer que o alimento não venceu, mas já teria vencido. Outra coisa também que alguns supermercados que têm confeitaria acabam fazendo e que não é certo também, o bolo, aquele bolo maravilhoso, bonito, todo confeitado, às vezes ele fica muito tempo lá sem ser vendido e eles nunca querem perder, né? Não estou generalizando, não estou também me referindo a algum supermercado aqui da cidade,
Eu sou de Curitiba, como vocês sabem, isso que eu tô contando pra vocês não é daqui, é de Curitiba e de Telêmaco Borba, que eu ouvi já informação de mais de um supermercado e por questão de ética também não vou falar o nome, mas é legal de saber, tá? Então, o que que acontecia? Eles retiravam todo aquele confeito, aquele creme e passavam de novo outro creme em cima e confeitavam de novo e colocavam lá para vender. Então, é muito importante que você confie no lugar onde você vai adquirir os seus produtos, que você sempre olhe, sempre pergunte, olha, foi feito hoje, né? E que você fique atento às evidências de transformações químicas, como, por exemplo, a decomposição, tá? Se é um bolo, alguma coisa assim, você vai comprar, você vai sentir um cheiro diferente de azedo ali, principalmente aquele que é feito com creme, gente, que tem leite, né? Coisas que estragam e se deterioram rápido. Sentir um cheiro diferente, não insista, não coma, porque é dor de cabeça na certa, tá? Peixe, né? O peixe geralmente ele fica mais esbranquiçado, mais palidecido, o olho fica esbranquiçado, parece com uma névoa. Aí você vê assim as guelras ali ficam bem esbranquiçadas, aquele cheiro mais forte. Não consumam, tá? São coisas que podem trazer aí consequências seríssimas, intoxicações alimentares muito graves. Não é legal de estar adquirindo produtos assim. A carne esverdeada, não tem aquele vermelho vivo, né? É bom estar evitando realmente de estar consumindo esse tipo de produto. E assim, gente, em casa existem técnicas de armazenamento de produtos que visam ampliar a validade e a qualidade desse alimento. Então, por exemplo, a fruta. Se você não vai consumir toda aquela fruta, você sabe que ela possivelmente vai estar estragando, né, ou outros legumes, enfim, vegetais de maneira geral, existem formas diferentes de você estar armazenando esses produtos. Então, por exemplo, maracujá, você pode congelar, tá? Não vai comer tudo? Congela. Até a banana, gente, né, embora ela escureça ali, existem formas de você estar guardando, tá? A cenoura dá para congelar, tá? A vagem dá para congelar. Então tem como você congelar esses produtos e ele permanece assim por mais tempo, tá? O vácuo também ajuda a preservar a qualidade, né? Então você tira todo o ar ali de dentro para evitar que micro-organismos se proliferem. Você aquecer bem o alimento na hora de preparar a carne, por exemplo, assar muito bem essa carne, evitando que ela fique mal passada. Isso vai ajudar também a evitar que micro-organismos se desenvolvam ali. Com relação aos cosméticos, gente, o batom ele embolora muito fácil, né? Então você colocar ele realmente num lugar onde não fique muito quente, porque o fungo, o bolor, ele gosta de calor e umidade, tá? E aí algo para se alimentar, né? Você tá passando ali o batom na boca, às vezes fica um pedacinho de pele ali no batom que você não enxerga, e aí umidade da saliva, né? E fica ali num lugar mais aquecido, ele vai estragar mais rápido, então deixar num lugar onde não aqueça facilmente. O creme, jamais deixar ele aberto, tá? Evitar tá pondo a mão direto no creme para passar, ter uma espátulazinha, porque às vezes na mão da gente tem micro-organismos e esses micro-organismos podem estar contaminando esse creme. Então, tudo isso são cuidados que a gente pode estar adotando para conservar por mais tempo. Mas não é inevitável, gente. Acabou a validade, é melhor não consumir por garantia, né? Você vai evitar uma dor de cabeça. Pessoal, e refletindo ali sobre as questões, a primeira e a segunda são respostas mais pessoais, as outras vocês vão responder depois com base no que nós conversamos agora. Então, vejamos lá. A todo momento e em toda parte ocorrem várias transformações químicas, até mesmo quando os alimentos, os cosméticos e os medicamentos, por exemplo, estão guardados dentro de um frasco fechado. Por mais que esses produtos estejam nessas condições, as estruturas das substâncias é modificada, ainda que de forma mais lenta. Por esse motivo, depois de aberto, é importante seguir as orientações específicas de validade para cada produto. Com base nessas informações e no texto, responda. Letra A. Você costuma observar a data de validade dos produtos que compra? Se você não tem esse hábito, a partir de agora, com toda essa conversa e depois de ver as fotos que a professora vai mandar para vocês com certeza vão observar. B. Antes de usar os produtos que já estão guardados há algum tempo, você verifica o prazo de validade? E aí eu vou dar um desafio para vocês, gente.
Vai lá na despensa, vai lá no armário que vocês costumam guardar os alimentos e verifiquem a validade, tá? Então veja se realmente estão dentro do prazo da validade ou não. E uma dica, gente, é se você sempre observa os mesmos produtos vencendo dentro dos armários da sua casa, significa dizer que vocês não estão consumindo tudo aquilo. Então é legal às vezes de adquirir menos aquele produto ou tentar consumir aquele antes de abrir outro. É muito comum às vezes que a gente abra um pacote e depois quer abrir outro para experimentar e acaba estragando. Então é sempre bom de estar observando a data de validade para evitar possíveis problemas de saúde. Pessoal, vocês vão responder depois ali da CAE, tá? Essas perguntas que ficaram. E aí eu vou falar novamente que qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram comentar, vocês podem estar me chamando lá no particular, no privado, que a professora vai estar ajudando, tá bom? Então até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham tido interesse em pesquisar mais a respeito. E nos falamos na próxima aula então. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.